Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa de Mulher para você. Eu quero abençoar a tua vida neste dia de hoje. Eu quero desejar para você que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, um tema que eu acredito que vai mexer com o teu coraçãozinho. E eu quero agradecer a presença das minhas queridas amigas aqui novamente, doutora Josi, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Minha amiga Sueli também, seja bem-vinda, Sueli. Então, amigas, nós vamos falar sobre sonhos, sonhos de um modo geral. Aqueles sonhos que você sonha enquanto você está dormindo, também nós vamos falar. E nós vamos falar sobre aqueles sonhos que estão aí dentro de você, guardadinhos, há tanto tempo, querendo ser assim, realizado. Nós vamos falar então sobre realização de sonhos. Você sabia que o Senhor sonhou com você? Que Deus planejou que você viesse a esse mundo muito antes dos seus pais sentirem o desejo de ter você, de planejar em você, o Senhor já sonhou com você. Muito antes de você se imaginar nessa terra, Deus planejou sonhos a seu respeito. E é lindo porque quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou o jardim do Éden para colocar o homem lá, o Senhor planejou criar esse jardim especialmente para você, sabe por quê? Porque jardim do Éden, Éden significa lugar de delícias. Então o Senhor já planejou esse lugar para colocar você. Tem muitas pessoas que acham que isso não existe, que você é acaso, que você foi um fruto de um relacionamento, mas não é bem assim. O Senhor planejou, o Senhor sonhou com a tua vida. E Ele deseja que você também realize os sonhos deles. Amém? E eu quero começar já com uma pergunta para você, doutora Josi. Como que nós podemos, assim, classificar a diferença entre sonhos noturnos, sonhos que acontecem, né, na nossa vida, no dia a dia enquanto dormimos, e sonhos que a gente tem guardadinho aqui dentro, sonhos que a gente planeja. Como que a gente pode diferenciar isso, doutora? Olha só, Rose, os sonhos que a gente tem, né, quando a gente dorme, né, os sonhos noturnos, digamos assim, eles são, né, dentro da psicologia a gente estuda que eles são a expressão do inconsciente. Então, quando a gente guarda lá na nossa memória tudo aquilo que a gente passou durante a vida, é como se ficasse tudo gravadinho, né, lá dentro, e a gente não se lembra de exatamente tudo, não é? Então, quando a gente dorme, às vezes uma coisa ou outra foi tão forte, ficou tão significativo, que aquilo aparece no sonho, né? Às vezes, por uma preocupação que eu tenho diariamente com alguma coisa, às vezes um desejo enorme, né, que acaba vindo através, né, na expressão do inconsciente que seria, né, também em sonho. Agora, aquele sonho, né, que eu tenho, ele é mais racional. Então, a diferença crucial é que o sonho noturno, ele é inconsciente, ele não é racional. Agora, o sonho que eu sonho quando eu estou aqui, acordada, pensando na minha razão, ele é um sonho racional. Então, eu penso, isso vai ser bom para mim por causa daquilo ou disso, não é? Porém, as duas coisas, elas podem se encontrar, porque aquilo que eu sonho aqui no racional pode ser um desejo tão forte que sim, pode aparecer no sonho noturno de forma inconsciente, né? Ou seja, ele já está no consciente e no inconsciente, né? Nas duas áreas, digamos assim, não é? Entendi. Sueli, e quanto a isso, né, que a doutora falou, nós sabemos que o Senhor pode, né? E o Senhor faz isso, Ele coloca sonhos dentro de nós, como eu já disse desde o começo, né? Ele projeta sonhos para as nossas vidas. E nós sabemos, né, pela vida de José, pela história de José, que o Senhor usou o sonho noturno para colocar para José tudo aquilo que ele tinha, né, todos os planos que ele tinha para José no futuro. Fala um pouquinho sobre isso para nós, Sueli.
Deus, na infinita bondade, quando Ele nos criou, nós já fomos um sonho para Ele. Amém. Então, Deus já sonhou conosco. E em Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus quem coloca em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade dEle. Então, se Ele já coloca em nós o querer, certamente é o querer dEle, que é sonho dEle para cada um de nós. E o realizar também já está em nós, porque é da vontade dEle. A única diferença é que nós, seres humanos, nós paramos muito nessa última fase, o realizar. Porque talvez haja falta de entendimento que as nossas paixões, as nossas paixões no sentido de emoções, de desejos fortes, de vontade, sonhando com coisas na nossa vida, achando que vem de nós mesmos, mas nós podemos entender que Deus já tem o projeto para a vida de cada um. E como Ele tem esse projeto, ele quer cumprir. Nós que temos assim que prestar atenção nos indicativos dele para chegar a bom termo. José teve essa direção, né? Direção através de sonho, e foi sonho noturno. Muitas vezes nós temos sonhos de vontade própria, né? Que parece que é a vontade, é um desejo que fica a nível de manifestação de vida, mas Deus também, na Bíblia, nós vemos Ele falar muito e tremendamente com os seus filhos através de sonhos noturnos. Que no caso de José está em Gênesis 37, de 5 a 10, mais ou menos. Ele sonha que ele era filho caçula, em meio a muitos irmãos, né, de Jacó. Ele era mais amado pelo pai do que os outros irmãos. E ele tem um sonho que, enquanto eles estavam colhendo feixes no campo, o feixe dele se levantava e os 11 outros feixes dos irmãos se dobravam diante dele. Daí ele vai e conta em casa que foi diferente, ele teve um sonho assim, e relata. Aí eles já ficaram um pouco pensativos e já não gostaram, porque os irmãos dele não gostavam dele. Mais adiante, ciúmes. Mais adiante, ele tem um sonho e relata de novo o sonho. Que o sol, olha a audácia, né? Se fosse ver por ele mesmo, o menino, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aí até o pai dele, quando ele relatou o sonho, falou: presta atenção no que você está falando, será mesmo que nós vamos nos curvar diante de você? E entrou alguma coisa diferenciada aí no coração dos irmãos, especialmente por causa disso. Mas Deus deu esse sonho e nós vamos ver, falamos mais daqui a pouco, em relação do motivo do sonho. É maravilhoso, né? Porque o Senhor, Ele usa de todas as formas, né? Muitas vezes Ele coloca um desejo assim, intenso dentro do coração da gente, né? Para que a gente cumpra aquilo. Outras vezes Ele fala por meio de sonhos, né? Josi, os sonhos, ele é diferente de fantasias, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que fantasiam algo e elas jamais, assim, vão conseguir conquistar aquilo. E elas acham que é sonho, e aí elas acabam se frustrando no futuro, né? Fala pra gente, qual é a diferença, então, entre fantasia e sonho? Bom, olha só, o sonho, como eu disse, é aquela coisa que eu tenho, né, no meu racional, né, que eu, muitas vezes sim, é o desejo, né, que Deus colocou mesmo no meu coração, e eu tenho aquela motivação de ir e buscar, não é? Porque como Ele faz o querer e o realizar, não é? Então, assim, nós precisamos de um combustível para o nosso sonho dar certo, que é a fé, né? Por quê? Porque para eu me motivar a buscar o meu sonho, eu preciso acreditar, eu preciso me sacrificar, eu preciso abrir mão, às vezes, de muita coisa em prol da realização desse sonho, não é? Às vezes, momentaneamente, a gente precisa fazer a escolha desta busca. Já na fantasia, isso não acontece. A pessoa que fica no campo da fantasia, ela realmente quer aquilo também, só que
ela não tem o ímpeto de ir atrás, buscar. Exato. A gente poderia elencar aí a diferença. Eu fico na fantasia dizendo, nossa, como seria bom ter isso, como seria bom ter aquilo, mas eu não faço nada para buscar aquilo, né? Eu não faço ou quase nada para aquilo dar certo, ou fico esperando do outro, né? Então assim, o outro que tem que fazer para o meu sonho dar certo. Não, né? Não é assim, e na minha maneira de ver. Geralmente a pessoa faz isso, ela age dessa maneira. Na fantasia, você quer dizer? Ela não tem aquela disponibilidade de ir buscar, correr atrás do seu sonho. Por quê? Olha, Rose, vários motivos na minha opinião, não é? A gente poderia dizer aquela pessoa, como nós já até falamos aqui em outros programas, a pessoa que está em depressão, a pessoa que é pessimista, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de foco, elas normalmente desistem, né, no meio do caminho, né? Aquela pessoa perfeccionista, né? Ela também desiste no meio do caminho, porque ela se cansa, ela se frustra, porque é muito detalhe, né, para eu ir atrás, né? Ou muitas vezes alguma pessoa sim nos frustra na busca, e aí eu falo, aquela pessoa não me impediu o meu sonho. Coloca a culpa no outro. Exato, culpabiliza o outro, ela se vitimiza, né? Aquela pessoa que se faz de vítima também tem dificuldade e fica no campo da fantasia, né? Muitas pessoas ficam no campo da fantasia, não é porque assim, elas, né, só fantasia, não, porque existe alguma coisa que leva ela a ficar no campo da fantasia. Entendi. Sueli quer falar alguma coisa? Eu estaria em tempo, na questão de ter o sonho e correr atrás e deixar muitas coisas e sacrificar muitas coisas, eu queria permissão sua até para falar sobre esse programa. Amém. Nós sabemos que nasceu no coração de Deus, né? Você teve indicativos de que seria da vontade do Senhor alcançar vidas através dele. E nós nos bastidores sabemos que não tem sido fácil para você chegar até aqui onde chegou. Você acreditou que era de Deus, né? Quando parecia tudo impossível. E correu atrás, as portas foram se abrindo, muitas horas com dificuldades, mas por incrível que pareça, aos nossos olhos humanos, vendo tudo como aconteceu, aqui estamos. Então, assim, nós temos que exemplificar. Nós falamos, contamos, mas este programa faz parte da realização de um sonho. Amém. É importante você falar isso, porque, como a gente falou, né, existem várias maneiras de Deus concretizar os sonhos da nossa vida. E eu nunca sonhei exatamente com algo assim que está acontecendo na minha vida, né? E eu sonhava com coisas que não eram para mim. Eu idealizava coisas que não eram para mim, que o Senhor não tinha para mim. E isso acontece na vida de muita gente, né? Elas idealizam coisas, por exemplo, você vê uma pessoa cantando, você acha que aquilo é para você, que aquele é um sonho seu, mas às vezes é para você cantar só na sua casa, né? Só louvar o Senhor ali, e aí a pessoa vai, corre atrás disso e não dá certo, né? Ela se frustra. É verdade. Ela se frustra. E você falando do programa, é lindo você lembrar disso, porque eu nunca imaginei, e eram os sonhos que Deus tinha para mim, né? O Senhor, eu só sonhava em ser professora, sabe? em estar assim, palestrando, eu sonhava assim. Esse era o meu sonho, eu me via assim, achava que Deus tinha algo na minha vida relacionado a isso. E quando o Senhor mostrou, eu quero até mandar um beijo para Priscila Mazo, que foi ela um instrumento muito usado por Deus para mim tá aqui nesse lugar hoje, né? Porque ela disse para mim, ela foi um canal de Deus ali para mostrar para mim aquilo que Deus tinha para mim. Então, às vezes Deus usa pessoas também, né? Para mostrar que às vezes fica escondido dentro de você, né? Aquilo que você tem, aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Passar para todas as mulheres, para as pessoas que nos assistem, né, algo bom, algo que vai te trazer assim verdadeiramente
algo gratificante dentro de você, né? E a gente sabe, como a Josi falou, Sueli, que existe um processo, né, para a nossa vida, para a realização dos sonhos, né? E muitas pessoas não querem pagar o preço necessário. José pagou, né, Sueli? Pagou alto preço. Alto preço, né? Alto preço. Por quê? Porque é frustração. Quando eu corro atrás do meu sonho, eu estou acionando no outro uma visualização a meu respeito que traz uma frustração nele. Ele gostaria de ser daquela forma. Por quê? Porque à medida que nós vamos conquistando, eu demonstro, eu exponho a frustração daquele que não conseguiu ainda correr atrás do próprio sonho. Verdade. Então ele não conseguiu correr atrás do seu próprio sonho e ele fica, não, mas aquele lá não pode dar certo. Aquilo é para mim, porque ele já visualiza o que ele deveria estar fazendo. Né? E infelizmente, muitas vezes virão falas, mensagens para nós que estamos correndo atrás do nosso sonho. No caso José, ele começou a ser, as coisas começaram a mudar, os irmãos acharam melhor, vamos boicotar isso. E levaram ele para uma viagem lá, saíram para o caminho, jogaram na cisterna, venderam para o povo do Egito como escravo. Coisa séria, irmão vendendo irmão, eliminando, mentiram para o pai que esse irmão havia sido morto pelos animais. Então veja como a natureza humana caída é difícil quando entra a inveja, especialmente, não é? Para tentar frustrar todos esses planos. Doutora Josi, entrando um pouquinho nisso que a Sueli falou, a respeito, né, dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, a psicologia, como ela vê uma pessoa que age dessa forma, com essa atitude de querer ali parar o outro? O que acontece com essa pessoa? Olha só, Rose, nós poderíamos até reiterar o que a Sueli disse, não é? Que é bem coerente. E enquanto você mesmo, né, falava e eu pensava sobre pessoas, você citou a Priscila, né? E pessoas ao nosso redor, elas podem tanto nos ajudar a alcançar o nosso sonho, com uma motivação, uma palavra, a própria intercessão do nosso lado, né? Quanto matar os nossos sonhos. Isso é grave, é muito sério, como os irmãos de José tentaram fazer realmente. Tá, mas o que acontece ali? O que está acontecendo na vida emocional, psicológica dessa pessoa enquanto ela age dessa maneira? Isso que eu queria entender. É o quê? Sintomas do quê? Olha, eu acho que a questão, né, como eu disse, reiterando o que a Sueli disse, sobre a questão da inveja, né, às vezes nós projetamos no outro aquilo que a gente gostaria de ter, né, e a Sueli disse exatamente aí, nesse ponto. Quando eu começo a correr atrás, né, aquela pessoa vai se tomando daquele desejo, por quê? Bom, ela está desfocada do que ela precisaria fazer. Mas aí uma situação de desequilíbrio também. Sim, com certeza, com certeza. Normalmente há um desequilíbrio, mas na minha visão, principalmente aquela pessoa que não se conhece direito, aquela pessoa que quer muito viver a vida do outro e não sabe viver sua vida, né? Aquela pessoa que precisa muito do externo para ser feliz, não é? Então, assim, a gente vê que a coisa tem que ser gerada de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque há uma insatisfação, vai me gerar uma insatisfação, né? Então, nós poderíamos elencar muitos fatores que ocorrem. Como eu disse, em psicologia, no psicológico, nós nunca podemos generalizar muita coisa, porque nós temos N fatores para cada pessoa de forma diferente, que vai fazer com que ela se expresse naquele momento de determinada forma, não é? Mas, com certeza, Rose, o mundo emocional desta pessoa que tenta boicotar o outro na sua busca pelo sonho, realmente não está muito legal. Bem, né? Então, assim, eu não estou bem, então o outro também não pode ficar bem. Ele tem que ficar aqui no meu patamar. Né? Porque se ele estiver aqui no meu patamar, eu não vou me sentir mal. Né? E aí eu torço para dar errado. Né? Aí, tá vendo? Eu falei, né, que ia dar e deu errado.
né? Então, assim, aí às vezes, dependendo da pessoa, se ela não está muito focada dentro do que ela vai buscar de sonho, ela se perde no meio do caminho por uma influência desta pessoa, né? Às vezes as pessoas se deixam levar por sua insegurança, não é? Mas aquele que realmente busca, ele não desiste. Não desiste, né? Independente da circunstância. E a gente sabe que tem, pelo que às vezes a gente conversa com a pessoa, qual é o seu sonho, né? O que você sonha em fazer, o que você sonha em realizar? A gente vê assim que a maioria das pessoas tem um sonho, mas pode acontecer da pessoa não sonhar? Olha, vou dizer uma opinião particular, ok? Eu penso que para nós não sonharmos, temos que estar mortos. Sabe? Porque mesmo aquela pessoa... Tem pessoas que têm dificuldade de sonhar, ok? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma depressão severa. Como nós já tratamos num outro programa, há uma desesperança. Então, a pessoa não sonha, né? Ela não consegue nem sonhar. Mas talvez ela sonhe em sair daquele problema. Porque o sonho depende da demanda da pessoa. Entende? Então, assim, depende da minha situação também ali no momento. Então, há pessoas, na minha visão, que têm dificuldade de sonhar, não é? Mas não sonhar, eu não conseguiria dizer que existem pessoas que não sonham. Às vezes elas não se expressam. Isso. Não expressam o seu sonho. Mas dentro delas existe. Com certeza, né? Um desejo de fazer, não é? De querer, realizar. Não é? Então, assim, eu sonho com isso, mas aí, por quê? Porque o princípio é o sonhar, mas dentro do início, que é o princípio sonhar, nós podemos tanto realizar, como cair no campo da fantasia. Então, assim, eu sonho, mas eu não busco, então eu vou para o campo da fantasia. Agora, eu sonho e eu vou tendo estratégia para realizar, aí eu posso conseguir alcançar o meu objetivo. Não é? Na minha maneira de ver, assim. Entendi. O sonho, então, ele é o combustível, né? Combustível da nossa vida. Que motiva, né? Na verdade, Augusto Cury diz que a mente saudável deveria ser uma usina de sonhos. Uma usina produz constantemente. Sim. Porque os sonhos oxigenam a inteligência. Que tremendo. Né? E ele é combustível para a vida, para os sentimentos. Isso ele trata, então, como a mente saudável deveria ser. É verdade. Né? E você disse que se tiver problemas, se tiver depressão, provavelmente não sonhe. Mas quão saudável que é sonhar. Verdade. Ok, mulheres, vamos sonhar então? Vamos sonhar e correr atrás em busca dos sonhos, em busca daquilo que Deus tem para nós? Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa para você. Josi, nós estávamos falando a respeito do foco, né? Quando a pessoa desfoca do sonho, algo assim. Pessoas que sonham em sucesso, sonham em ter fama, por exemplo, jogadores de futebol, né? A gente vê aí crianças que fazem tudo, os pais fazem tudo para que aquela criança vá se desenvolvendo ali, para ser um ótimo jogador, ou para ser uma atriz, ou para ser uma modelo. Fala um pouquinho sobre isso para nós, em questão do sucesso, da fama. Muitas vezes, né, Rose, a questão do sonho, ela está mesmo relacionada ao sucesso, não é? Muitas crianças, muitos meninos querendo ser jogador de futebol, muitas meninas querendo ser modelo, ou atrizes, ou cantoras, como você disse, não é? Às vezes tem habilidade para isso e alcança e corre atrás e dá certo. Às vezes não há tanta habilidade, mas também, né, assim,
podemos treinar, digamos assim, algumas coisas e alcançar, de certa forma, né, os objetivos. Porém, nem todo sonho está intimamente ligado à questão do sucesso, porque o sucesso é aquela coisa de ter, de aparecer, não é? De todo mundo ficar diante de mim, de ganhar muito dinheiro, né? Que é a coisa que eu acho que move muito a questão do sonho. Então, isso seria sonho mesmo? Olha, podemos dizer que sim. Um garoto que seria e não entra na ganância, uma pessoa ser gananciosa demais. Eu acho que depende muito da índole da pessoa, mas sim, pode ser um sonho, com certeza. Né? Eu posso gostar tanto de fazer aquilo que eu sonho passar a minha vida toda fazendo aquilo que eu gosto. Né? Então isso mas realmente. Só por causa do dinheiro, por exemplo? Seria... Acho que o dinheiro. Entra em sonho? Olha, nós podemos dizer que o dinheiro é um fator bem importante que motiva o sonho, não é? Agora, sim, existem pessoas que sonham em ser milionário. Não é verdade? Que sonham em ter muito dinheiro. Algumas pessoas buscam isso, outras só ficam na fantasia, não buscam, queriam ser, não é? Mas não são, não conseguem. Então, a gente pode dizer que isso é um sonho. Por quê? Porque o sonho é aquilo que eu quero. Então, cada um quer uma coisa diferente do outro, não é? Como estávamos falando, existem pessoas que ligam o seu sonho a uma questão material, dinheiro, mas tem sonhos que também não são ligados a isso, não é? Porque depende também da demanda da pessoa. Como eu estava dizendo. Então, muitas vezes, aquela mãe que tem um filho nas drogas sonha em ver esse filho fora das drogas e sonha em ter uma família relativamente normal, né? Então, assim, muitas mulheres que não podem ser mães sonham em ter filhos e buscam atrás, né? E buscam, né, esse sonho. Então, assim, aquelas crianças que foram abandonadas, muitas vezes sonham em conhecer os seus pais biológicos verdadeiros. A TV, hoje em dia, ela está cheia de coisas assim nos permeando, não é verdade? Se a gente for pegar os programas de TV no domingo à tarde, você sentar lá para dar uma olhada e você dar uma zapeada lá nos canais, você vai achar muitos programas onde tem pessoas procurando outras, onde o sonho da pessoa é, né, conseguir encontrar a outra pessoa, né? Então, assim, cada um tem uma demanda diferente do que é sonho para si, não é? Então não está totalmente ligada à questão financeira. Sueli, você? Bom, eu já venho sempre puxando para o meu Deus, né? E essa questão desses sonhos de correr atrás para sucesso, voltando a relacionamento de pessoas e Deus. Se você andar observando o que Deus quer realmente para você e seguir o percurso todo vendo a sinalização, você poderá alcançar sucesso, ou sucesso diferenciado, não esse de estrelismo, de aparecer, de estar numa mídia, por estar, para poder chamar a atenção. Às vezes Deus pode levar você a um local de honra na terra, né? Sem assim que você esteja apreciando ser tão amado, ser tão aplaudido, ser tão conforme essa outra natureza que foi tratada aqui pelo emocional. Porque muitas vezes pode ser que o pai, ele gerou um sonho nele de que o filho fosse jogador de futebol. O filho aprendeu desde pequeno a gostar do futebol, porque o pai ensinou, e o alvo e o objetivo houve uma harmonia e uma sincronia, e quase que é obrigatório isso no filho, né? Pode ocorrer essa realização, mas com esse outro objetivo. Voltando à vida de José, é lindo porque Deus deu ali todas as coordenadas, mostrou para José, né, através de sonhos noturnos, tudo que iria acontecer na sua vida, mas José, em momento algum, a gente vê assim na palavra de Deus, ele se
né, se promovendo ali. Ele conta os sonhos para os irmãos recebem negativamente, mas a gente não vê a palavra de Deus falando, né, ali José falando, eu vou me vingar de vocês, eu vou mostrar para vocês que tudo isso é verdade, e Deus fez assim na vida de José infinitamente mais, tanto é que colocou ele como governador. Pois é. E José não tinha noção desse, ele não tinha o alcance de onde ele chegaria, não tinha noção. Qual era o projeto de Deus, mas ele guardou esses sonhos, né? Deve ter achado muito estranho também no momento, eu, o menor, o caçula, alguém vai se prostrar diante de mim. Mas ele foi apenas se mantendo, e dentro tudo que foi acontecendo na história dele, das aflições, das decepções, das traições, ele passou por muita coisa. E a gente vê que ele se manteve um homem íntegro, forte, né? Certamente tudo que ele aprendeu do pai, porque como ele era o caçula, eu creio que nós sabemos que Jacó ensinou muito ele nas coisas de Deus, nas leis do Senhor. E ele foi movido por isso até o final. Tanto que ele não teve esse ranço lá na frente, quando depois ele deu de frente com os irmãos, ele estava numa situação melhor, ele não se vingou, ele não teve esses desejos, porque ele estava focado no que Deus queria para a vida dele, como homem de Deus, como ele deveria agir. Ele não estava focado no sucesso, ele nunca, né? Não, nem no sucesso e nem na raiva, ele apenas assim se compadeceu, se condoeu, ele chorou sim, ele chorou essa amargura de deparar com os irmãos, seria interessante que todos que estão nos ouvindo fossem ler Gênesis 37, para que se alguma coisa ficar pendente aqui na nossa informação, porque tudo é bastante rápido, e esse não é o objetivo, pregar a história de José, mas que fosse ler para entender com mais profundidade. Quando ele estava já havia fome no Egito, os irmãos, o pai, todos tiveram que vir procurar onde estava em Faraó, onde estava ali que José foi preparado para prover tudo isso, eles tinham alimentação. Quando eles vieram para buscar alimento, eles estiveram na frente desse irmão. E o irmão não revidou com raiva, não mandou matá-los, não desprezou. Porque ele estava centrado em Deus. Voltando a falar dos nossos sonhos. Os sonhos, se nós estivermos conectados com Deus, entendermos que é projeto de Deus para a nossa vida, embora haja muita dificuldade, nós não perderemos o ponto. Verdade. E chegaremos a bom termo. Porque se Deus projetou, nós vamos conseguir executar. Onde entra o emocional nosso, humano, as paixões humanas que virão atrapalhar, se eu começar a entrar no deslumbre da situação. Podemos nos perder e não alcançar o que Deus tinha. E quanto à cautela, Sueli, que nós devemos ter em abrir para todo mundo aí os nossos sonhos, né? Nós sabemos que na vida de José teve um propósito, né? Deus, assim, permitir que ele contasse para os irmãos dele os sonhos. O que você fala sobre isso para nós? Pois é, agora sim, Sueli falando, talvez se eles não contassem para eles, ele talvez chegasse a ser o governador do Egito sem ter passado por tantas, nós não sabemos, né? Não saberemos nunca. Mas será? É dentro do propósito de Deus, claro. Todo esse tratamento, né? Foi proteção de Deus, né? Sim, mas a experiência de vida nos leva a aprender a selecionar com quem nós compartilhamos coisas. Aprendemos porque sabemos das mazelas do nosso coração. A própria palavra diz assim, em Jeremias 17, que enganoso é o coração do homem. Verdade. Né? Chega até a chamar de maldito é o coração do homem. Né? Porque nós não podemos contar. Eu estou contando algo bom que parece que vai me acontecer, já na expressão da pessoa com que eu estou compartilhando, você já percebe que ela não achou muito bom. Ela já tomou uma dor na alma dela, que talvez fosse o fundamento do desejo dela. Voltando em tudo aquilo que a gente já falou, né? A inveja. Verdade. E essa pessoa, ela pode nem se mover para nos atrapalhar, mas ela poderá trazer mensagens auditivas que vem dizer, não, eu acho que isso aí é muito, muito grande para você fazer agora, não, você realmente está cansada, deixa para depois, e aí aquilo quebra, aquilo tira a beleza de tudo que você estava tentando fazer, rouba o seu sonho. Então nós temos que ter muito cuidado, porque uma coisa maravilhosa que nos acontece compartilhada, ela pode ser diminuída.
vem uma unção que Deus nos dá alguma coisa, e a gente, eu já percebi isso, à medida que eu vou compartilhando com pessoas e falando certas coisas pessoais minhas, parece que vai sendo roubado uma parte, chega no fim eu não estou com mais nada nas mãos. Perdeu a graça. Então, o interessante é falar com Deus diretamente, né, a respeito dos sonhos, nos consultar com Ele. A palavra de Deus também fala que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir os nossos sonhos. Ele é a principal missão dele é roubar os nossos sonhos. E por que, Sueli, que você acha que nós estamos permitindo? Por que essa permissão que nós damos a Satanás? Por causa da nossa alma, né, que é forte, a nossa natureza que milita contra o espírito. Nós nem sempre estamos conectados e aí vem assim uma influência por uma rejeição que a gente já sofreu. Aí o inimigo lança através de uma pessoa uma palavra contrária para a nossa vida, nós já ficamos indecisos, incertos, né, temerosos. Então o inimigo da nossa alma, ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai trabalhar justamente, mandar mensageiros nesta área. E a gente, se não estiver forte, se não estiver mesmo assim todos os dias na presença de Deus, para saber assim qual é a vontade dele, ter a convicção, a nossa alma vai nos arrastar para o insucesso. Vai trazer ao passado, vai trazer, porque quem está ali usando a outra vida também está despreparada, está desavisada e ela vai lançar as coisas contra nós. E nós acabamos concordando. E ele nos rouba dessa forma. Essa é a nossa permissão. Doutora Josi, disciplina é fundamental, né? Para a realização dos sonhos. Verdade? Verdade, Rose. É fundamental, né? Aquela pessoa que tem o sonho, foca no lugar certo e tem a disciplina que né? Planeja, olha, vai lá, né? Cumpre o que se propôs a fazer, não é? Porque a disciplina é isso, né? Eu me propus a fazer algo e eu vou lá e cumpro todos os dias, independente do quanto isso vai me custar, não é? Eu aceito pagar o preço, não é? Que é aquela questão do quanto custa, né? Eu ter o sonho. Exatamente. E tem muitas pessoas que não querem pagar esse preço, né? Porque sonhar é gratuito. Mas existe um preço a pagar, né? Eu estava até ouvindo o testemunho da Cassiane, da cantora Cassiane, e é muito lindo ela dizer que ela fala que quando ela canta desde criança. E quando ela era criança, ela saía com a mãe dela para ir cantar nas igrejas. E naquela época não tinha, hoje, né, essa comodidade de avião e tudo. E ela ia de ônibus. E ela tinha por exemplo, na segunda-feira ela tinha uma prova, ela tinha toda a disciplina de levar o materialzinho dela e colocar ali dentro do ônibus, e acender a luzinha do ônibus ali e ficar a viagem toda estudando. É verdade. Por quê? Porque daí ela além de ser uma cantora, ela queria ser uma mulher, né, que cumprisse tudo que ela precisava ali cumprir, né, na vida dela, que é a realização dos estudos também, né? E eu achei tremendo, porque ela diz que algumas pessoas falam assim, nossa, eu queria ser cantora, eu queria chegar a um dia aonde você chegou. Então ela conta, né, todos os processos que ela teve que passar para chegar onde ela está hoje. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. É verdade. Eles querem assim o sucesso, cai do céu para eles, na mão deles, de mão beijada, nem às vezes acordar cedo. É verdade. Né? Incluindo aí a preguiça também, né? Com certeza. Aquela coisa da mordomia, né? Eu estou aqui sentado, você me sirva, não é? Um preguiçoso jamais vai alcançar seus objetivos aí, os objetivos dos sonhos, né? E aí os sonhos, eles estão nas nuvens, né? Porque quando nós falamos de sonhos, eles estão fora do nosso alcance. E enquanto eles estão nas nuvens, está tudo certo. Mas cabe a nós, neste caso que vocês estão colocando, construirmos o alicerce.
Começar a construir o alicerce para chegar até nesse sonho e trazê-lo, sedimentar, até que ele vai tornando realidade. E é esse trabalho todo que ela teve, nesse caso que você está citando, né? De correr atrás, de esforçar, sacrifício. Porque, falando bem sério, é complicado, né? Tem que abrir mão de muita coisa para fazer acontecer um sonho. Verdade. É sacrifício. Voltando à vida de José novamente, né, Sueli? Que José nos dá uma lição, assim, maravilhosa, Com né? certeza. Ele, quando ele chegou ali, que ele foi preso... Ele fez alguma coisa, ele já estava ali até orando pela interpretação dos sonhos, né? Ele estava ali buscando, porque ele não queria ficar naquele lugar. Então ele não se adequou àquela situação que ele estava vivendo. Ele, não, eu quero, pera lá, olha, eu tenho interpretação de sonhos. Vocês, né? Até que um dia chegou, né, aos ouvidos de Faraó, né? E aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele. Verdade, tremendo. Ele lutou para que isso acontecesse, né? E ele fez a diferença na prisão, né? Fez. Ele começou a ser chefe ali também. Chefe ali dentro. Já começou a exercitar para ser governador dentro de uma prisão. Verdade. Outra pessoa talvez ficasse, não, agora acabou, daqui não sai mais, vou me igualar, vou ficar nessa situação precária, não tem mais saída, não. Ele treinou ali dentro, ele aproveitou as oportunidades para chegar onde tinha que chegar. Josi, eu li também que a pessoa pode ali ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sonha, uma pessoa que tem convicção daquilo que ela foi chamada para fazer. E ela busca, né? Ela faz tudo para que isso aconteça, que o sonho dela seja realizado. E de repente chega. Deus olha para ela e derrama ali, né, uma porção maravilhosa sobre a vida dela. E essa porção chega, a realização dos sonhos chega sobre a vida dela. Só que naquele momento ela recua. Pode acontecer dela recuar. Essa pessoa recua diante daquilo que está vindo para a vida dela. Por que acontece isso na vida de algumas pessoas, Josi? Olha, Rose, a gente tem uma coisa que é assim, existem pessoas que sonham e passam a vida buscando alguma coisa, você tem toda a razão. Né, vi isso acontecer há pouco tempo dentro da minha família, não é? Então assim, tem uma tia que o sonho dela era arrumar a casa, né, e deixar a casa dela bonitinha, e trabalha, daí um mês vai lá e troca uma janela, no outro mês vai lá e troca uma porta, até deixar a casa dela bonitinha, né? Daí ela teve uma surpresa, que um filho, né, fez uma casa para ela linda, mas muito mais bonita que a casa que ela morava, né? E aí, com tudo do bom e do melhor, né, e deu de presente para ela. E aí ela foi morar nessa casa e não conseguiu se encontrar naquilo que ela achava que era o sonho da vida dela. E aí eu chego à conclusão que existem pessoas que querem buscar, mas elas não sabem desfrutar, porque elas perderam o objetivo de vida. O objetivo de vida dela era trabalhar para num mês fazer uma reforminha aqui e outra ali. Nossa. E aí quando ela recebe a coisa ali, né, ela realmente não consegue desfrutar daquilo. E aí, claro, cada um tem um porquê lá dentro de si do porquê não consegue desfrutar. Às vezes foi porque ela não se apropriou daquilo, como de repente dentro da casa ela faria, não é? Às vezes porque não sabe mesmo desfrutar daquilo. Isso, porque não se permite. Porque só trabalha, mas na hora que eu tenho que desfrutar, eu não consigo, parece que está faltando alguma coisa. Contraditoriamente, nós, seres humanos, temos um pouco disso dentro de nós. E aí, existe também uma questão que é a insatisfação lá dentro, né? Então, assim, eu tenho um objetivo, eu consegui, mas ainda não está bom. Eu sempre quero criar outra demanda, e outra demanda, e outra demanda, né? Então, assim, porque isso também é um movimento da vida,
né? Então assim, mas eu penso que nós também deveríamos saber desfrutar daquilo que Deus nos dá, porque tudo vem dele, são para ele todas as coisas. Verdade. Não é? Então se ele está nos dando, eu acho que é bom a gente saber desfrutar. E é interessante, né? Como elas rejeitam, tem pessoas que literalmente rejeitam aquilo. E às vezes, assim, até ouvem, né? Pessoas falar, você é merecedora, você merece isso. E você dizendo rejeita, sabe o que vai acontecer com a minha tia? Daqui a 2 meses ela volta para a casa dela anterior e vai deixar a casa que ganhou, novinha, né? Está reformando a casa antiga e vai voltar para lá, não é? Então, existem pessoas que são assim, não é? E para ela aquilo vai ser felicidade, entrar lá de novo naquela casa. Seria porque assim a conquista veio dela? Também, eu acredito nisso, porque eu estou construindo, eu estou buscando, e algo que vem muito pronto, eu não consigo me apropriar daquilo. Valorizar, né? Não consigo não exatamente valorizar, mas aquele sentimento do ser humano de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar porque eu conquistei esse lugar, não é? Entendi. Então nós também temos essa questão envolvida na questão do sonho. Verdade, olha só, gente, quanta coisa boa a gente está aprendendo, né? Quanta coisa boa a gente está ouvindo aqui sobre sonhos. Então você, mulher, que está aí na sua casa, aprenda a valorizar, sabe? Aquilo que Deus está colocando no seu coraçãozinho, aquilo que Deus usa uma pessoa para falar que você é bom, que você consegue fazer, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta. Josi, tem mais uma pergunta para você. As habilidades, os nossos dons, os nossos talentos contam para a realização dos sonhos? Eu acho que contam, a opinião particular conta muito, né? Do que eu assisto em consultório, né? Às vezes aquele sujeito, ou aquela, né, um menino ou uma menina que estão lá e querem passar no vestibular de medicina. Mas não tem o perfil de um estudante de medicina, né? Que a gente sabe que tem que abrir mão de muita coisa, horas a fio de estudo, né? Então, assim, tem que ter dom para as coisas que você vai fazer, tem que ter habilidade. O jogador de futebol, né? Saiu um Neymar, né, de um lugar, como às vezes o Joãozinho lá tentou e não saiu, porque não tinha tanta habilidade assim. Está, assim, diretamente ligado à nossa habilidade. Embora nós saibamos que a questão de você estar consciente do que você quer e se você, né, buscar em algumas coisas, a gente pode treinar, a gente pode aprender, não é? A gente pode saber mais e aí a gente conseguir, né? Porque eu acredito assim, que se você vai fazer algo, que você, por exemplo, cozinhar, tem pessoas que não conseguem cozinhar, não sabem, não tem talento para cozinha e querem fazer um prato ali diferente e acaba destruindo a cozinha, destruindo o estômago das pessoas. É verdade, acho que você está falando de mim. Não é verdade? Então, lá em casa, quem tem habilidade na cozinha é meu marido. Eu já não tenho tanta habilidade assim, né? Minha habilidade são para outras coisas. A dele, né? Ele já é mais criativo. Então, jamais você seria uma chefe de cozinha, sim, na verdade? Com certeza, com toda certeza. Então, a habilidade, né, os dons e talentos, eu penso que o Senhor já coloca dentro de nós, né?
O Senhor já ali, quando a gente nasce, o Senhor já coloca ali uma pitadinha disso, Sim. uma pitadinha daquilo, e fala, a Rose vai ser isso, a Sueli vai ser assim, né? Ela vai ter mais disposição para fazer tal coisa. Eu acredito que é assim, não é, Sueli? Com certeza. Aliás, ele já, antes de nós nascermos, ele já fez, né? Já coloca essa... Já preparou cada um de nós como seríamos. Verdade. O Sueli, em questão do passado, a Bíblia fala que para a gente deixar as coisas do passado, né? Olhar para o alvo, prosseguir para o alvo. José não olhou para o passado dele, né? Porque se ele tivesse olhado, quando os irmãos dele chegaram ali na frente dele, ele teria literalmente fulminado todos eles, né? Ele não permitiu que as mazelas do passado, tudo aquilo que ele sofreu, viesse sobre a vida dele, né? A postura que ele teve, assim como alguns homens da Bíblia, que graças a Deus por eles eram falhos. E toda a Bíblia nos relata alguns momentos difíceis, né? Elias teve um momento de depressão, um momento muito difícil, foi perseguido. E nós vamos ter até o próprio Jesus, né? Para o seu nascimento já houve perseguição, já talvez com Maria fosse uma gestação, né? Eles tiveram que fazer uma viagem longa para sair daquele lugar da perseguição, para que ele não fosse morto, Moisés, enfim, todos. Mas o que é muito gostoso de nós nos apegarmos e olharmos e mantermos esse olhar para Deus e para as coisas que Ele nos ensina. Para nós, enquanto seres humanos, nas nossas neuras, nas nossas amarguras de alma, nos espelharmos neles, nesses comportamentos. Nada pôde impedi-los nas suas lutas de alcançar o destino de Deus, aquilo que Deus queria. José, mas vamos também, para não ficar somente em José, Cristo, né? Jesus, ele sofreu bastante. Era homem de dores, ele não tinha onde repousar a cabeça, andava por aquele deserto de, meu Deus, né, a pé, e todo o tempo sendo julgado, sendo condenado, sendo criticado, não compreendido, padeceu todos os nossos pecados e, assim mesmo, ele não desistiu de cumprir o propósito para o qual ele foi criado, né? Ele foi trazido para que ele nos trouxesse a salvação, nós tivéssemos esse direito da salvação. E ele foi se mantendo, e quão sábias eram as palavras que saíam da sua boca, né? Você não vê ele falando amargura, ele lançando coisas ruins para as pessoas, ele murmurando, pelo contrário, ele sempre incentivava, ele sempre dava a palavra de vida. E essa é a lição que nós aprendemos, né? Não podemos olhar para esses problemas que tivemos. Exatamente o que eu estava procurando aqui. Hebreus 5:8, a palavra diz assim, que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer, segundo o que sofreu, né? O Senhor aprendeu, ele teve que aprender a sofrer, a aprender com o sofrimento. E nós muitas vezes não queremos, né, como a gente falou aqui agora há pouco, não queremos pagar esse preço, não queremos aprender. Aí que está, sabe, a chave, aprender. Aprender a ser melhor, aprender a ser feliz, aprender a conquistar aquilo que Deus tem para nós. Né? O Senhor Jesus aprendeu, é tremendo isso, é maravilhoso. E voltando, Sueli, para a palavra de José, né? Olha que tremendo que eu vi na palavra nessa semana. O significado dos nomes dos filhos de José. O primeiro filho que ele teve ele colocou o nome de Manassés. E o significado do nome é Deus me fez esquecer. Literalmente, ele teve o primeiro filho, ele colocou ali o nome do filho, aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que a minha família me fez, de tudo aquilo que me fizeram, né? E o segundo filho que ele teve, Josi, chamava-se Efraim, que quer dizer... Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
aflição. Perfeito. Olha que tremendo. Deus permitiu que os nomes dos filhos dele, assim, trouxesse, até mesmo para as nossas vidas hoje, um significado, assim, tremendo. Sim, porque na verdade, né, Rose, a questão é a terra da aflição, o que que é? É a busca, porque o que nos ensina é a busca do sonho. Que nos motiva, exato, né? não quando nós já estamos lá em cima e conseguimos ir ali só desfrutando, né? Não, o que nos ensina é a busca dessa história. Né? Então, eu fiquei maravilhada mesmo. quando eu vi o significado, né, dos nomes. E ali eu acredito que Deus já colocou ali para falar assim, ó, toda vez que você olhar para os seus filhos, você vai se lembrar daquilo que você passou e para que você se torne uma pessoa melhor. Para que você, né, tivesse se tornado esse homem, né, esse homem valoroso, esse homem que... Gente, a história dele é linda demais. Todos nós que desejamos assim algo, desejamos conquistar algo em Deus, precisamos muito dos exemplos, né? Precisamos muito olhar para essa história e falar assim, não, Deus não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo, né? A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, assim como ele fez na vida de José, ele faz nas nossas vidas. Amém. Ele pode fazer. Só reiterando também, Rose, o que eu queria deixar é que a principal questão que vem antes do sonho e faz o sonho acontecer é a fé. Amém. Né? Porque José acreditou na promessa que ele recebeu. Então Acreditou ele tinha nos sonhos fé. que Deus deu, exatamente, né? Ele tinha fé que aquilo ia acontecer. Verdade. Então a fé é o combustível para fazer o sonho se realizar. A fé é a certeza, né, das coisas que eu não vejo, né? E se for apenas um grãozinho de mostarda, isso já vai fazer uma grande diferença. Amém, verdade. Quer falar mais alguma coisa? Ele vem rapidinho que o nosso tempo está curto. No Salmo 126 diz assim, que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Amo essa palavra. É maravilhoso, não é? E ficar como quem sonha é assim, a nossa boca se encheu de riso de alegria, de júbilo, não é? Verdade. Então ficar como quem sonha é o estado, tudo que nós tratamos de sonho, geralmente é algo inatingível e algo que vai ser muito bom quando nós imaginamos. É fazer daquilo que Deus coloca para nós, né? Daquilo que Deus, assim, eu acredito que Deus, ele deseja que nós buscamos isso, né? E quando a gente busca esse sorriso, essa alegria, né? Ela vem automaticamente e você fica Deus ali como restaura quem sonha. ao seu tempo, porque é tudo no tempo dele, não é? Verdade. E nós vamos ficar felizes com a realização. Verdade. Queridas, nós estamos chegando mais ao final, né, de um programa, e eu quero fazer agora um sorteio daquela cesta que a gente prometeu para vocês, né? A gente vai sortear agora uma das meninas que compartilharam, tá? Eu quero dizer para você que é para você compartilhar o link do programa. Todas vocês que compartilharem vão participar de um presente toda semana, ok? Vamos fazer agora então o sorteio. Vamos ver quem será a felizarda. Olha aqui, gente, deixa eu mexer de novo, né? Muita gente compartilhou, fiquei feliz por isso. Miriam Guidelli. Você foi a ganhadora, Miriam, do primeiro presente aqui do De Mulher para Mulher. E a próxima pode ser você que está aí do outro lado. Você vai poder ter em suas mãos esse livro. Chama-se O Doador de Sonho para os Pais. Você, pai, mãe, que sonha, né, em ter um futuro glorioso aí para os seus filhos, você vai aprender aqui com esse autor que é maravilhoso. É o mesmo autor de Doador de Sonhos, o mesmo autor que escreveu, né, o livro Doador de Sonhos. É maravilhoso o primeiro livro dele. E esse aqui ainda não li, mas vou ler. E esse é um presente, quem está dando esse presente para você hoje é a livraria aqui de Maringá, É o Elohim. Tá? É um presente da livraria É o Elohim para você. Passa lá, vê cada coisa linda que tem lá. Tem agendas para 2015, assim, maravilhosas. Você vai se surpreender com tanta coisa bonita que tem lá dentro da livraria. E
ler é muito bom. Eu não gostava muito de ler, mas o Senhor me ensinou. O Senhor, assim, cada dia o Senhor foi colocando no meu coração um gosto, um amor pela leitura. Então vai ser bênção para a tua vida, tá joia? Então a próxima ganhadora vai ser do programa que vai ser, vai estar ao ar na segunda-feira, segunda ou terça-feira, até o final da próxima semana, ok? E eu quero agradecer novamente a presença da Josi, minha, posso dizer, amiga já, amiga de realização de sonho. Obrigada pela tua presença. Amém. Obrigada pela tua presença também, amiga querida também, que é minha amiga já faz algum tempo. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua participação, tá, nesse programa. Eu agradeço sempre. Amém. Amém. Eu quero agradecer novamente a todos vocês que assistem o programa e quero pedir para vocês que vocês, assim, compartilhem o link do programa. Porque, às vezes, você compartilhando, uma amiga, uma pessoa que vê ali no seu Face, vai ser bênção para a vida daquela pessoa. E muitas vezes a gente não consegue alcançar aquela pessoa que você tem como amigo ali. Então, você fazendo isso, você vai estar fazendo parte desse projeto, você vai estar fazendo parte desse sonho que é de mulher para mulher. Tá bom? Obrigada pela sua presença, obrigada por fazer parte também desse sonho junto com a gente. Obrigada por essa equipe Rafa, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida durante essa semana e sempre. Amém?